Ah, você tinha reparado, Daniel, mas tinha que ter me avisado. Beleza, agora eu estou gravando a nossa aula. Ah, você não tinha reparado, eu também não. Agora, ainda bem que meu cachorrinho fez eu reparar aqui. Então, nós estamos começando a parte de termodinâmica. Eu vou pôr nos slides, depois, no modo de apresentação, porque assim vai aparecendo aos pouquinhos, tá? Vai não, apareceu tudo numa vez, achei que estava por partes. O conceito de pressão que nós vimos, ele era um conceito que relacionava força com área. Quanto maior a área onde nós aplicávamos a força, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Então, nós falamos disso aqui, inclusive em hidrostática, quando nós falamos de coluna, de um líquido e assim por diante. Unidade da pressão, Newton por metro quadrado. Ah, existem outras maneiras de calcular pressão? Sim. PV é nRT. Então, eu tenho uma maneira de calcular pressão relacionando com volume, número de mols e temperatura. Tá? Então, tenho duas maneiras para calcular pressão. Eu vou falar de uma terceira maneira de calcular pressão. Ok? Unidade da pressão no sistema internacional, Newton por metro quadrado. Mas existem outras unidades fora do sistema internacional. Por exemplo, atmosferas, metros de coluna de mercúrio, milímetros de coluna de mercúrio, mmHg, tá? Mas as mais comuns é atmosfera e Pascal. Uma atmosfera é aproximadamente 9,8 vezes 10 a quarta Pascal. A gente aproxima esse 9,8 para 10, né? Dá para aproximar, fazer essa aproximação, o que seria um 10 a quinta. Então, uma atmosfera é aproximadamente 10 a quinta Pascal. Um outro conceito que eu preciso pegar de anos anteriores, além do conceito de pressão, é o conceito físico de trabalho de uma força. Tá? Quando é que uma força realiza trabalho? Toda vez que essa força produz um deslocamento. Então, tinha uma expressão, que não era bem essa aqui que está aqui embaixo, que eu coloquei para vocês, que trabalho era o produto da força pelo deslocamento. Trabalho é uma grandeza escalar. E toda vez que eu realizava um trabalho, eu modificava a quantidade de energia do corpo. Então, trabalho estava relacionado com força e deslocamento, e trabalho estava relacionado com variação de energia. Tá? E o que tudo isso tem a ver com a termodinâmica. Eu vou falar em termodinâmica de estudo de gás, que é o que nós estávamos falando até agora. Nós estávamos em transformação isotérmica, isobárica, isométrica, adiabática. Fizemos aí uma lista enorme dessas transformações gasosas. Exatamente por quê? Porque agora eu preciso falar da teoria cinética dos gases. E aqui eu vou usar algumas suposições, algumas hipóteses, para facilitar o modelo que a gente vai estudar. Tá? Para ele não ficar tão complexo assim. Então, eu vou trabalhar com gás, então, vou trabalhar com pressão, volume e temperatura. E aí, o que eu sei, olhando aqui no gifzinho de baixo, que esse gás, ele está em constante agitação. As moléculas do gás, as partículas que compõem esse gás, estão muito agitadas, ocupando um volume que é determinado pelo próprio recipiente, e eu sei que elas têm um movimento que é totalmente desordenado. De acordo com a temperatura, quanto mais temperatura tiver aí dentro, maior for a temperatura, mais é a agitação dessas partículas, tá? Então, elas têm um movimento totalmente aleatório. Nós vamos considerar que elas não têm forças atuando entre elas, a não ser as forças que estão na colisão, tá certo? Então, elas colidem com a parede do recipiente, elas colidem entre si, e as forças que nós vamos considerar são apenas as forças das colisões, ok? Que aí eu tenho um para ação e reação. Ah, mas elas têm massa, tem força gravitacional? Sim, tem força gravitacional de atração das massas. Ah, mas tem força elétrica, porque essas partículazinhas aí, essas moléculas, elas têm cargas elétricas. Ah, eu estou desprezando aí as forças elétricas, eu estou desprezando as forças eletromagnéticas, eu estou desprezando as forças gravitacionais, todas essas eu não estou levando em consideração, certo? Então, para mim, só tem as forças provenientes das colisões entre elas e a parede do recipiente, ou entre elas, entre si,
tá bom? Essas colisões que estão acontecendo, eu considero todas perfeitamente elásticas. Então, existiam 3 tipos de colisões: as elásticas, as inelásticas e as parciais. As inelásticas colidiam e se movimentavam juntos. As parciais, eu tinha perda de energia cinética. Isso é, a energia cinética se transformava em outra forma de energia. Som era uma delas, luz podia ser uma delas, tá? Então, eu estou considerando que tem as colisões, mas a quantidade de energia cinética entre as partículas, que elas trocam nas colisões, essa quantidade de energia cinética não está se alterando, beleza? Outra coisa que eu estou considerando, essas moléculas são tão pequenininhas, quando comparadas ao espaço vazio, que elas têm dimensões que nós vamos considerar como dimensões desprezíveis das moléculas, tá? O gás ocupa o volume todo, mas a dimensão das moléculas em particular, uma a uma, quando comparada com o espaço vazio que existe entre elas, faz com que eu despreze as dimensões ou o tamanho dessas moléculas. Então, eu estou fazendo aí 4 hipóteses, 4 considerações, tá? Cada moléculazinha tem aí em torno de 2,2 angstrom. Um angstrom, que está marcado aí em cima, né, ele é da ordem de 10 a menos 10 do metro. Então, 2,2 vezes 10 a menos 10 do metro, comparado aí com um volume de mais ou menos 33 angstrom entre uma partícula e a outra, o volume dessa molécula, a espessura dessa molécula é muito pequenininha quando comparada aí à distância que ela está das outras, ok? Então, já fizemos algumas considerações aqui, e agora eu vou ampliar um pouquinho o nosso conceito de pressão, tá bom? Eu vou fazer uma dedução, eu vou sair aqui dessa lousinha do PowerPoint, e eu vou para a minha lousinha normal, depois eu ponho o PowerPoint para vocês, tá bom? Eu vou voltar ali, sim, Murilo. Espera aí, deixa eu ver aonde é o ali que você quer que eu volte. O primeiro slide tá aqui, ó. Murilo, não sei se é esse o ali que você queria que eu voltasse, falando do conceito de pressão como força sobre área, unidade de medida e o conceito de trabalho. Eu vou repetir isso daqui a pouquinho lá na minha lousinha, eu vou reescrever isso, tá? Falei da teoria cinética, de algumas considerações que eu estou fazendo em relação às partículas, e agora eu vou falar de novo do conceito de pressão, porém eu vou fazer uma dedução de uma expressão para vocês. Ah, o Efraim mandou. Valeu, Efraim, obrigada aí por colaborar com o Murilo e comigo durante as aulas. Muito obrigada, de verdade. Então, o que a gente sabe sobre o conceito de pressão? Tá? Então, vou partir lá do conceito de pressão de mecânica. Pressão é força sobre área. Esse é o primeiro conceito de pressão que a gente aprende lá no ensino fundamental. Hoje mesmo de manhã eu estava estudando com meu filho sobre pressão atmosférica, né? Por que nós não sentimos a pressão atmosférica sobre o nosso corpo? Então, lá na 5ª série, nós já começamos a entender um pouquinho esse conceito do que vem a ser pressão. Então, é a força que o ar aí está exercendo no organismo das pessoas, é o que nós chamamos lá de pressão atmosférica. Mas aqui eu estou falando de pressão de gás, certo? Então, eu estou pensando em moléculas que estão colidindo com paredes de recipiente. Então, vou imaginar que existe um recipiente tridimensional. Tenho aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E ali dentro desse recipiente tridimensional, eu tenho várias moléculas, várias partículas de um gás. Eu sei o conceito de pressão, porque eu sei que essas partículas estão colidindo, pressionando as paredes desse recipiente. Mas eu também sei que nesse conceito de pressão, que aparece força sobre área, eu sei calcular força. Então, eu sei quais são as forças que essas partículas exercem na parede do recipiente. Para calcular força, eu uso o conceito de massa vezes aceleração. Tá? Então, para mim, agora, pressão é massa vezes aceleração dividido pela área. Só troquei o F por M
vezes A. Imaginem vocês que eu tivesse um recipiente, vou desenhar aqui meu recipiente, ó. É aqui um recipiente cilíndrico, e aí eu tenho uma partículazinha que se desloca e aplica uma força na parede desse recipiente. Tá? O que vem a ser aceleração? A aceleração é variação de velocidade que acontece durante um certo intervalo de tempo. E vou dividir isso pela área. Então, olha, estou trocando agora aceleração por ΔV sobre ΔT. Estou fazendo uma gambiarra aqui para deduzir uma equação, tá? Não é assim que eu vou deduzir, não é assim que, de fato, a gente deduz essa equação. Nessa minha gambiarra, eu vou ainda trocar esse ΔV por velocidade final menos velocidade inicial. Isso é ΔV. Isso sobre tempo dividido pela área. Isso para a gente é pressão. Opa, deixa eu só pôr o sinal de igualdade, se minha luzinha colaborar, um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Perto da igualdade. Senão vocês vão... Minha luzinha, na hora de apagar, ela rabisca. Tá aqui, pressão. Massa, velocidade final, menos velocidade inicial. Vamos considerar que, inicialmente, essa partícula tinha uma velocidade tão pequenininha, e ela atingiu uma velocidade tão grande, que a velocidade dela inicial tendia a ser zero. Ok? Então, velocidade inicial dela, tão baixinha que quando eu tirar a velocidade final, ela tende a zero. Então, prosseguindo. Pressão. Peraí, deixa eu voltar aqui para caneta preta. Pressão é massa, velocidade final, porque a velocidade inicial é zero, sobre tempo, dividido pela área. Tá? Onde é que você vai chegar com isso daí, Glaucia? Quando eu penso nesse recipiente, esse recipiente tem um volume. Bom, o recipiente tem um volume. Como é que eu calculo o volume desse recipiente? Eu pego a área da base e multiplico pela altura. Ok? Então, vamos escrever aqui o volume desse recipiente é a área de um dos lados vezes a altura. Vamos supor que, ao invés da minha partícula ter ido para o lado, ela poderia ter ido para cima e para baixo. Essa dimensão da altura vai ser, na verdade, o que a gente chama de deslocamento. Vou fazer o seguinte, para o meu desenho ficar mais condizente, com o que eu quero desenhar, minha luzinha ela vai ficando maluca. Essa história da aula, 3 períodos, minha luzinha começa a dar um delay muito grande à noite. Ela não me obedece. Eu vou apagar minha figura aqui, ó. Vou recortar ela. E vou fazer ela de novo, só para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Se ele deixar eu recortar, né? Deixou. Recorta. Ô, Lozinha. Só um minutinho, gente. Só para eu acertar o meu desenho aqui e vocês me entenderem. Apaga. Apagou. Então, ó. Podia ser um cubo. Acho que um cubo ficaria até melhor de entender. Tá? Mas imaginem que a minha molécula está aqui dentro, ao invés de ser, está saindo aqui de baixo e indo lá para cima. Só para ficar mais fácil de entender. Aplicando uma força aqui em cima. Tá? Pode ser para os lados também, mas eu vou trocar a posição só para ficar mais fácil a compreensão de vocês na hora de eu escrever as expressões. O volume é a área da base vezes a altura. Tá? Só que a altura agora está coincidindo com o deslocamento dessa minha partícula. Tá certo? Então, o volume é a área vezes o deslocamento da minha partícula. Ela vai de um lado para o outro. Na vertical, poderia ser na horizontal também, tá? Para que eu quero isso? Para isolar a área. Então, eu vou escrever que a área é o volume sobre a altura, mas para mim a altura é o deslocamento que a minha molécula está tendo. Ok? Vamos trocar isto aqui na expressão. Como vai ficar a minha expressão da pressão? Pressão é massa, V minúsculo velocidade, dividido por ΔT,
Tudo isso sobre a área, só que a área eu estou escrevendo como volume, que é o V maiúsculo, sobre a altura, que é para nós o deslocamento da partícula, ΔS. Fiquei com fração sobre fração. Copio a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Copiei a de cima, mv² sobre ΔT, multipliquei pelo inverso da de baixo, ΔS sobre V. É tudo multiplicação. Então, só para escrever tudo juntinho, vai ficar mv ΔS sobre ΔT vezes V. Tudo aí a mesma fração. Vejam que eu tenho um ΔS aqui em cima e um ΔT aqui embaixo. O que seria esse ΔS sobre ΔT? Seria a velocidade média da minha partícula. Então, eu fico com mv, vou trocar esse ΔS sobre ΔT por V, e embaixo eu tenho um V grandão de volume. Daí eu fico com pressão igual a V vezes V é V² sobre volume. Olha que expressão bonitinha, mas ela não está certa. Por que ela não está certa? Porque quando eu fiz essa consideração, lembra que até mudei a direção da minha partícula? Eu fiz a minha partícula indo daqui de baixo para colidir aqui em cima. Mas eu disse para vocês, olha, poderia ser da esquerda para a direita. Poderia ser lá do fundo aqui para frente. Isso está ocupando 3 dimensões. Então, poderia ser que a minha partícula estivesse se deslocando no eixo X e colidisse com a parede da lateral direita. Poderia ser que essa minha partícula estivesse se movimentando no eixo Z, colidindo com a parede de cima ou com a parede de baixo. Poderia ser que ela estivesse se locomovendo aqui no eixo Y, colidindo com a parede da frente ou com a parede de trás do recipiente. Então, essa pressão que eu calculei, ela, na verdade, seria apenas 1/3 da pressão total, porque eu a levei aí em consideração apenas uma das dimensões. Então, eu estou escrevendo uma expressão para pressão, que me diz que a pressão é 1/3 de massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo volume. Gente, é claro que a dedução dessa equação não é desse jeito, tá? Então, não levem isso ao pé da letra. Tem várias coisinhas aí que eu sei fisicamente, que foi só uma adaptação para eu conseguir deduzir isso sem usar nenhum cálculo mais complexo para vocês, tá? Não vou chamar de erros físicos, mas tem algumas considerações aí muito bizarras que eu fiz, vamos dizer assim, para poder chegar nessa expressão da pressão. Tá? Para que eu quero essa expressão da pressão? Que equação mais louca? Massa, velocidade, relacionou pressão com velocidade? Sim. Nós já vimos uma expressão na física que aparece massa, velocidade ao quadrado sobre velocidade ao quadrado, tá? Mas ela aparecia sobre 2 e não sobre V, que era a equação da energia cinética. Energia cinética é mv² sobre 2. Então, eu vou pegar esse 2 que está dividindo e eu vou levar ele para o outro lado. Ele vai passar multiplicando. Eu fico com mv² igual a 2 vezes a energia cinética. Olha como vai ficar minha expressão. Pressão é 1/3 da energia cinética sobre o volume. Opa, tem um 2 aqui, né? Perdi um 2 no caminho. 2 vezes, troquei o mv² por 2ec. Então, 1 vezes 2ec sobre 3v. Vamos pegar esse 3v que está dividindo e vamos levar ele para o outro lado, multiplicando. Eu fico com 3, P vezes V, subiu o 3, subiu o V para multiplicar pelo P. 1 vezes 2, 2. 2 vezes a energia cinética. Vou pegar o 2 que está multiplicando e vou levar para o outro lado, dividindo. 3 sobre 2, PV
é igual à energia cinética. Então, a energia cinética de um gás está relacionada com pressão e volume. Mas nós sabemos que PV é nRT. Portanto, 3/2 de nRT é o mesmo que energia cinética de um gás. Toda vez que eu variar a temperatura de um gás, porque N é número de mols, R é uma constante, então toda vez que eu variar a temperatura de um gás, eu estou automaticamente variando a energia cinética dele, tá? Isso está mais bonitinho nos slides, só que pelos slides eu não conseguiria fazer a minha explicação, porque eu preciso rabiscar para saber o que eu estou falando, senão eu me perco. Eu sou uma pessoa que tem que escrever enquanto fala, senão se perde. Ok? Aqui é levar ao pé do número, né? Não ao pé da letra. Apesar que tá cheio de letrinhas aqui, então tô levando ao pé da letra mesmo. São muitas letrinhas. Então, primeira consideração que eu fiz, gente, está aqui do lado direito. O meu recipiente, ele tem uma área de base e uma altura L. Ele tem 3 dimensões, x, y e z. Partindo do conceito de que pressão é força sobre área, peguei o conceito de força lá da lei de Newton, massa vezes aceleração, troquei a aceleração por ΔV sobre ΔT. Tá tudo aqui embaixo, ó. F igual a m vezes A, F igual a m vezes ΔV sobre ΔT. Peguei a expressão do volume. Qual é a expressão do volume? A área de um dos lados vezes a altura. Eu sempre trabalho com cilindros, com cubos, então aí é uma consideração que a gente fez, tá? Um volume que a gente conseguia facilmente calcular. Dessa expressão de que volume é a área vezes a altura, vezes o comprimento, eu isolei a área. E fiquei com área igual a volume sobre altura, sobre largura, sobre comprimento. Como essas distâncias de comprimento, sejam elas no eixo X, no eixo Y ou no eixo Z, são as distâncias que as partículas vão percorrer, na horizontal, na vertical ou ainda na diagonal, são distâncias, eu posso chamar de ΔS. Elas não percorrem a área, elas percorrem aí uma distância linear. E aí o que eu fiz? Eu juntei essas duas coisas. Aonde? Na expressão da pressão. Onde tinha força, eu substituí por massa, ΔV de velocidade sobre ΔT, e onde tinha a área, eu troquei por volume sobre comprimento, ou volume sobre ΔS. Então, eu fiz essas substituições. Quando eu fiz as substituições, em seguida, eu troquei o ΔV por velocidade final, menos velocidade inicial, tá? Fiz uma consideração aqui. A partícula inicialmente tinha uma velocidade tão baixa, que quando comparada à velocidade final, quando eu fizesse essa subtração aqui, ficaria irrelevante o meu V0. E aí eu sumi com ele. E fiquei com massa, velocidade final, dividida pelo tempo, tá? Porque eu sumi com o V0. Então, eu já copiei a de cima e multipliquei pelo inverso da de baixo. Então, aqui, ó, eu já tenho copiado a de cima, multiplicado pelo inverso da de baixo. E aí, eu dou um destaque, que velocidade média das partículas pode ser calculada como ΔS sobre ΔT. E aí, apareceu um ΔS e um ΔT na minha expressão, que eu troquei pela velocidade. Fiquei com m vezes v de velocidade, sobre esse v maiúsculo, que era volume. V vezes v, v ao quadrado. Aí eu busquei, né, uma maneira de dizer para vocês por que aparecia esse 1/3. Porque essa força estava aplicada apenas em uma dimensão, quando eu calculei a pressão, tá? Ou no x, ou no y, ou no z. Então, seria 1/3 aí da minha pressão total.
Então, a pressão de um gás, que é a força que ele exerce sobre uma determinada área ali, ela é 1/3 de mv quadrado sobre o volume, ok? E aí eu tenho uma expressão para a pressão. Como é que eu fiz isso aqui virar energia cinética? Não está nesse slide. Eu peguei que energia cinética era mv quadrado sobre 2, isolei o mv quadrado, então eu fiquei com 2 energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado, e substituí aqui, ó, por 2 EC, ok? Pessoal, é muita informação para uma aula de 40 minutos, né? Então, eu vou deixar esse slide sendo exposto aqui para vocês e vou fazer a chamada rapidamente, porque faltam aí 5 minutinhos para essa aula acabar. Hoje é uma aula só, mas eu continuo falando dessas deduções, eu tenho mais coisa para deduzir, então eu deduzi só a expressão da pressão, eu preciso falar do conceito de trabalho ainda, para deduzir as leis da termodinâmica, tá? No que eu escrevi, volto, Daniel, vou voltar nele um pouquinho reduzido, que é para eu conseguir fazer a chamada, tá bom? Então, ó, tá aqui um reduzido, para eu conseguir ver o chat, senão eu não consigo. Espera lá. Nossa, o meu computador ficou ligado o dia inteiro, aí agora chega as aulas da noite, ele começa a dar uns tilts e eu também. Deixa eu arrastar minha luzinha para cá. Essa luzinha, né? Aí, se precisar voltar no slide, eu volto, tá bom? Quem tiver presente, põe um S para mim no chat, por favor. Abner está aí, tá? Já viu o Szinho? André Silva. André Vinícius. Ok. Arthur Costa. Salve, salve. Carol. Salve, Carol. Daniel. Salve, salve, Daniel. Diego. Cadê Diego? Eduardo. Efraim. Eduardo tá aí. Efraim também. Felipe Ferreira. Fê, cadê você, Felipe? Gabi. Giovana, cadê a Gi? Gui. Giovana está. Cadê o Gui? João Honorato. João Pedro Carvalho. João Pedro Carvalho, não. João Pedro Salmento. Ok. José William. Júlia. Léo. O Léo Michelin, não? Léo Takanashi. Aí. Letícia. Eu não sei se eu pulei a Ju. Juliana, eu não sei se eu pulei você. Se tiver aí, você dá um oi para mim, Ju. Eu acho que eu pulei você. Sem querer. Lorenza. Lorenzo. Lucas Eduardo. Ok. Lucas Fernandes. Matheus Estevam. Salve, salve, Matheus. Matheus Gonçalves. Micael. Salve, Micael. Murilo. Nicolas. Paulo Roberto. Pedro Salles. Poli. Raíssa. Ricardo. Ricardo tá aí. Richard. Ok. Juan. Salve. Samuel. Ok. Tiago. Salve. Vini Gavon e Vini Oru.
Essa é um R, a hora que eu fui falar Samuel, né? Cantei esse nome, Samuel. Vinícius Galvão tá aí, Hugo também. E Vitória, cadê a Vicky? Vitória, salve, salve, Vitória. Pessoal, estou encerrando a aula de hoje por aqui, porque o assunto que eu preciso falar na outra aula também é um pouco extenso. Então, continua esse assunto na aula de quarta-feira. Oi, Nicolas, vou colocar aqui sua presença, tá, Nicolas? Ok, Nicolas. Deixa eu achar aqui você de novo. Terceiro MacNote. Nicolas. Está com presença, Nicolas. Pessoal, boas aulas para vocês. Uma ótima semana. E a gente se vê quarta-feira. O Michelin também. Valeu, prof. Tamo junto aí. E o Ricardo Obrigado. também. Imagina. Deixa eu achar aqui a chamada aqui que está faltando. Não, a gente tem aula antes do feriado ainda, calma. Calma, temos aula antes do feriado. Temos duas aulas na quarta-feira. Você não vem? Como assim você não vem na quarta-feira? Você já vai emendar desde agora? Pelo amor de Deus, que emenda é essa? Boa noite, gente, até mais.